E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Estamos aqui para fazer mais um vídeo, né? Estamos numa série de vídeos aí sobre as propriedades da radiciação. Nós já tínhamos feito alguns vídeos sobre a potenciação, né? Desde a sua definição até o estudo das suas propriedades. E agora a gente iniciou uma série de vídeos trazendo as propriedades da radiciação. Hoje nós vamos ver a propriedade número 2, beleza? Antes da gente começar aqui a aula, gostaria de pedir que, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal, beleza? Compartilha aí com seus amigos, deixa o seu comentário e vamos ao vídeo, beleza? Então, ó, propriedades da radiciação. Propriedade 2, ela diz o seguinte: se eu tiver a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, isso é igual, ou seja, isso é a mesma coisa de eu escrever a raiz enésima de A vezes B. Vamos novamente. Ó, se eu tiver a multiplicação, o produto, certo? Observação nisso aí. Se eu tiver o produto de dois radicais cujos índices são iguais, ou seja, se os dois for raiz quadrada, se os dois for raiz cúbica, raiz quarta, quinta, seja lá quanto for, se eu tiver o produto de dois radicais, dois ou mais, poderíamos ter 3 radicais, 4, 5, contanto que os índices, né, sejam o mesmo, eu posso, isso que estava separado, escrever dentro de um único radical. Beleza, pessoal? Então, lembrando que eu também posso fazer o caminho oposto, né? Eu posso fazer um caminho inverso. Vai depender daquilo que eu estou resolvendo e do que for melhor para o cálculo que eu estiver fazendo. Beleza? Então observe, ó, que o índice ele precisa ser igual, certo? E os valores que tiver aqui dentro do radical, ó, eu escrevo o mesmo produto, certo? A mesma multiplicação, só que tudo dentro de um único radical. Beleza? Vocês vão perceber que isso ajuda bastante quando a gente está fazendo cálculo envolvendo radicais. Beleza? Então, como eu sempre digo para vocês, o objetivo da matemática é trazer meios, trazer caminhos que a gente possa resolver questões de uma forma bem mais fácil, bem mais simples. Beleza? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para trabalhar com vocês, para vocês verificarem a praticidade dessa propriedade. Beleza? Então vamos ao primeiro exemplo. No exemplo A eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 8 que multiplica a raiz quadrada de 2. Observe que eu não tenho, né, nos números inteiros a raiz quadrada de 8. Como também eu não tenho nos números inteiros a raiz quadrada de 2. Aí você diz, poxa, e agora? Complicou. Como é que eu vou fazer agora para descobrir a raiz quadrada de 8? Né? Já que teria que dar 2, lá uma infinidade de números, de decimais. A mesma coisa, a raiz quadrada de 2, que seria 1, lá infinitos números, já que a raiz de 2 é um número irracional. Aí você se depara com uma situação dessa e agora, o que fazer? Ó, basta a gente utilizar aqui a nossa propriedade. Então, ó, como eu tenho raiz quadrada de 8 multiplicando a raiz quadrada de 2, observe que o índice é o mesmo, né? Lembre que aqui eu tenho o índice 2, só que quando é raiz quadrada, a gente não precisa escrever. Se você não viu ainda o nosso vídeo da aula introdutória de radiciação, quando a gente viu toda a definição de radiciação, de radicais e tudo mais, como é que resolve, dá uma olhadinha lá no vídeo e depois você retorna para cá, beleza? Supondo que você já viu o outro vídeo, você já sabe que aqui nós temos o índice 2. Então, como os índices, ó, são iguais, eu posso escrever esse produto aqui dessa forma.
eu posso escrever isso aqui como sendo a raiz quadrada de 8 vezes 2. Beleza? E aí, ó, quanto é que dá a raiz quadrada de 8 vezes 2? Observe que eu posso fazer isso aqui, ó. 8 vezes 2 dá 16. E qual é a raiz quadrada de 16? Eu acredito que nessa altura do campeonato, né, você já sabe que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Beleza, pessoal? Então veja, uma coisa que no início parecia ser complicado, usando a propriedade, ó, a gente conseguiu facilitar bastante aí a nossa vida. Beleza? Então, tem outras formas da gente resolver essa situação? Claro que tem, né? Nós poderíamos ver outros meios de resolver isso daqui, beleza? Por exemplo, vamos supor que eu queira pegar aqui, ó, a raiz quadrada de 8, por exemplo, e querer transformar ela numa, como é que se diz? Numa potência, né? Nós vimos lá na primeira propriedade. Se você ainda não viu, dá uma voltada lá no vídeo, dá uma assistida novamente, né? E volta aqui para você ver o que é que a gente vai fazer. Essa raiz quadrada de 8, por exemplo, eu poderia escrever ela dessa forma aqui, ó. Observe que o 8 eu posso escrever como sendo 2 elevado à terceira. Beleza? Professor, como é que eu sei que 8 é igual a 2 elevado à terceira? Bom, se você deu uma assistida nas nossas aulas de potenciação e as propriedades da potência, você já vai saber como é que a gente faz isso. Uma outra forma é eu pegar aqui, ó, o 8 e fatorar, né? 8 dividido por 2, ó, dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Observe que isso aqui, ó, dá o 2, que é a base, multiplicado 3 vezes. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Temos vídeo no canal também mostrando como é que a gente faz essa fatoração, cálculo do MMC e tudo mais, beleza? Só você procurar aí no canal que nós temos vídeo explicando isso daí. Então, ó, a raiz quadrada de 8 eu posso escrever dessa forma aqui, vezes a raiz quadrada de 2. Aí, ó, usando a primeira propriedade que a gente já viu na outra aula, nós podemos escrever esses radicais aqui na forma de fração, né? Porém, seria o quê? Na forma de fração não, na forma de potência com expoente fracionário, certo? O expoente é que fica na forma de fração. Então, ó, eu posso escrever essa raiz quadrada de 2 elevado à terceira sendo uma potência, né, de base 2, já que é o 2 que eu tenho aqui. Aí você vai lembrar que, ó, como é um radical que eu estou transformando em potência, eu já sei que o meu expoente ele vai ser uma fração. E aí você aprendeu lá na outra aula, né? Observe que, ó, o 3, que é o expoente do 2, ele vem aqui para cima, ó, certo? E o índice 2, que é o índice do radical, ele é o nosso denominador. Ele vem aqui para baixo, beleza? Tranquilo? Então só é você lembrar disso. O expoente do número aqui, ó, sempre é o valor do numerador, que fica em cima. E o índice do radical sempre é o denominador, é aquele valorzinho que fica embaixo. Então, ó, a raiz quadrada de 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 elevado a 3 meios, beleza? Isso aqui vai multiplicar, ó, vou fazer a mesma coisa com a raiz quadrada de 2. Então eu tenho a base da minha potência, que é 2, que é o valorzinho que tem aqui dentro, ó. Ele saiu aqui, é o 2. E a raiz quadrada, como é que eu transformo ela aqui na fração? Observe que, ó, vou escrever de novo aqui o tracinho para a gente saber quem fica em cima e quem fica embaixo. Então observe que o 2 aqui, ele tem o expoente 1, que a gente não precisa escrever, mas a gente precisa lembrar que ali eu tenho o expoente 1. Então lembra, né? O expoente, ó, vem para cima, então aqui eu vou ficar com 1. E o índice, que é 2, ele vem aqui para baixo. Então eu vou ficar com 2 elevado a meio. Aí, ó, observe o seguinte.
Lembrando lá das nossas propriedades de potência, o que é que nós temos aqui, ó? Multiplicação de potência de bases iguais. Aí você lembra lá da propriedade, né? O que é que a gente faz? A gente fazer aqui embaixo para não misturar com isso aqui. O que é que a gente faz? Repete a base, né? Na multiplicação, ó, de potências de bases iguais. A gente repete a base e faz o que com os expoentes? A gente soma os expoentes. Então eu vou ter aqui, ó, 3 meio mais 1 meio. Tranquilo? Isso aqui vai ser igual, ó, a 2. Observe que 3 meio mais 1 meio, eu tenho frações com denominadores iguais. E aí, ó, isso facilitou bastante a minha vida. Como os denominadores são iguais, eu posso somar direto, né? Então, ó, 3 mais 1 vai dar 4 sobre, e repete o de baixo, né? Lembram lá da soma de frações, né? Temos vídeo aqui também no canal trazendo adição, subtração, multiplicação e divisão com frações. Se você tem alguma dúvida, é só dar uma verificada lá nos vídeos, beleza? Então, ó, repeti a base, que é 2, e somei os expoentes. 3 mais 1 aqui, ó, dá 4, e eu repito o 2. Observe que isso aqui vai dar igual a 2, ó. Isso aqui, ó, lembre que uma fração, ela é uma divisão, né, pessoal? Não podemos esquecer disso. Toda fração é uma divisão. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2. E aí, finalizando, ó, 2 elevado ao quadrado, 4. Observe que deu o mesmo resultado. Então, veja quanto essa propriedade nos ajuda na resolução de um exercício desse, né? Veja quanta transformação a gente precisou fazer aqui, sendo que com o uso da propriedade, ó, eu resolvo de uma forma bem mais fácil e bem mais simples, beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo. No exemplo B, nós temos agora a raiz cúbica de 3, que multiplica a raiz cúbica de 9. Observe que eu tenho que ver os seguintes detalhes. Eu tenho uma multiplicação, então quer dizer que eu posso usar a propriedade, mas tem o segundo item que eu preciso verificar, que é o índice do radical. Ele precisa ser igual. E aqui eu tenho índices iguais. Então, se eu tenho os radicais com o mesmo índice e eles estão multiplicando, então observa, quem é a raiz cúbica de 3? Difícil, né, pessoal? A gente não vai ter o número inteiro e seria bem complicado para a gente fazer esse cálculo e tudo mais. Quem é a raiz cúbica de 9? Piorou, né? Mesma situação. Observe que, vamos usar a nossa propriedade, o que é que diz? Eu posso escrever isso aqui, ó, num único radical. Então eu tenho raiz cúbica de 3 vezes 9. A raiz cúbica vai ser, ó, 3 vezes 9, 27. Então observe que quem é a raiz cúbica de 27? Agora ficou mais fácil da gente encontrar, né, pessoal? A gente já viu lá nas outras aulas como é que eu faço para descobrir a raiz cúbica de um número. Eu tenho que encontrar um número, um valor que é elevado ao cubo de 27. Então que valor é esse? Aí eu tenho que observar. Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3, observe que isso aqui vai dar 27. Então, eu tenho aqui, ó, que a raiz cúbica de 27 vai ser igual a 3. Então, veja, bem simples, bem tranquilo. Não é, pessoal? Veja que a aplicação da propriedade, ela é bem válida. E por último, vamos ver aqui o exemplo C, que aí a gente vai fazer agora aqui, ó, o caminho contrário. Lembra lá da propriedade, né? Que a gente viu lá no início, ó. Nós temos que o produto de dois radicais de mesmo índice, né? Eu posso escrever como sendo um único radical. Também eu preciso lembrar que essa partezinha daqui, ó, eu posso escrever ela separado. Como também a gente viu lá na primeira propriedade, o radical eu posso escrever ele, ó, na forma de potência com expoente fracionário, como também transformar a potência com expoente fracionário em radicais.
Tudo vai depender do que eu estiver resolvendo. Beleza? Então vamos lá. Algumas situações que eu posso fazer aqui. Então vamos lá. Primeiro, vamos usar a nossa propriedade, que é o objetivo aqui dessa aula. Depois a gente vê uma forma diferente de fazer a mesma questão. Então, ó, como eu tenho aqui uma potência elevada a uma fração, eu sei que eu posso transformar isso aqui num radical, não é? Então eu vou ter, ó, raiz, aí raiz quanta? Quem é que vai ser a minha raiz? Observe que, e lembre, né, que o nosso denominador da fração, ele é o índice do radical, não é? Aqui dentro vai ser o 4, e observe que o 1, que é o numerador, ele vai ser o expoente do 4. Lembrando que quando é 1, a gente não precisa escrever, beleza? Então 4 elevado a 1/5 nada mais é do que a raiz quinta de 4. Isso aqui, ó, vezes, vou fazer a mesma coisa com o que eu tenho aqui do outro lado, ó. Fazer a raiz, aqui, ó, de 8. Agora eu vou ver quem é o meu índice e quem é o meu expoente. Então, ó, o 5 aqui, mais uma vez, ele é o índice do nosso radical. E o 1, ele vem aqui para o 8. A gente sabe que não precisa escrever, beleza? Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Aquilo que a gente viu da nossa propriedade 2 da radiciação. Eu tenho a multiplicação de dois radicais com o mesmo índice. Então, ó, quem é a raiz quinta de 4? Não sei, faço nem ideia. Quem é a raiz quinta de 8? Também não sei, não faço nem ideia. Mas eu posso escrever isso aqui, ó, dessa forma, né? Raiz quinta de 4 vezes 8, que será a raiz quinta. Quem é 4 vezes 8? 32. E aí basta eu agora calcular qual é a raiz quinta de 32. Bom, só é você lembrar lá das aulas de potência. Você sabe que a raiz quinta de 32 tem que ser um valor que é elevado à quinta, ou seja, multiplicado por ele mesmo 5 vezes de 32, e a gente sabe que esse valor é 2. Professor, se eu chego nesse 32 aí para tirar essa raiz quinta e eu não lembro, como é que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar o 32, né, e fatorar ele, ó. Então aqui, ó, por 2, que vai dar 16, né, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Eu fiquei aqui, ó, com 2 elevado à quinta. Então, ó, esse raiz quinta de 32, ela também poderia ser isso aqui, ó, raiz quinta de 2 elevado à quinta. E aí a gente vai ver mais para frente na próxima aula, é que eu posso simplificar isso aqui, ó, cortando esse índice com esse daqui e saindo 2. Mas lembrando também da outra propriedade, da primeira, né, que a gente já estudou, esse 2 elevado à quinta que eu encontrei, fazer aqui de lado, ó, observe, veja como a matemática é interessante, né, pessoal? E quanta coisa a gente pode fazer num único cálculo desse. Ó, essa raiz quinta, né, de 2 elevado à quinta, que eu fatorei aqui e encontrei que 32 é 2 elevado à quinta, escrevendo aqui, ó, eu posso agora fazer o quê? Pegar esse radical e voltar, transformar ele novamente numa potência de expoente fracionário. Então lembra que eu vou pegar aqui, ó, base 2, como o meu índice e o expoente é 5, então eu já sei, ó, que esse 5 daqui vem para cima e esse 5 daqui vem para baixo. Como os dois são iguais, poderia só botar 5 sobre 5 sem ter essa preocupação. Isso aqui vai ser igual, ó, a 2, e agora dividindo, ó, 5 dividido por 5 dá 1, 2 elevado a 1, a gente sabe que é o mesmo que 2. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Lembrando que nós temos vídeo todos os dias de meio-dia. Todos os dias de meio-dia nós temos um vídeo novo no canal. Estamos com uma série de vídeos trabalhando as 6 propriedades da radiciação. A gente já viu a propriedade 1, agora estudamos a propriedade 2, e aí em seguida você vai ter aula com a terceira propriedade, a quarta, a quinta e a sexta.
beleza? Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima aula. Valeu!